O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Estamos aqui no nosso podcast Elas na Proteção, o podcast de mulheres da revista Proteção, nos estúdios da AnimaSeg. Nós estamos por aqui, sempre estreando um novo episódio a cada quinta-feira, ao meio-dia. E você que nos segue, sabe já que eu sou Fabiana Raulino, sua host aqui neste episódio. E claro, sempre com ela, grudada com ela, lado a lado com ela, Carolzinha. Oi, Fabi, oi, pessoal, que bom, estamos aqui mais uma quinta-feira, compartilhando, né, conversando com pessoas que são importantes pra gente dentro da área da saúde e segurança. Então, vamos lá, vamos para mais uma conversa boa. Vamos lá. Não tem como, né, quando a gente tem afeto, até dá uma segurada, porque essa daqui mexe comigo num lugar muito particular. Eu sou filha de 2 pernambucaninhos que não tiveram a possibilidade de estudar. E essa paraibana arretada de Pombal domina o Brasil, conhecida por todo mundo, uma referência, e hoje vai ensinar pra gente sobre auditoria fiscal, mas principalmente é uma das presenças mais leves, mais amigas, mais gostosas que a gente tem na segurança do trabalho. Ela, Edenilza Mendes, aqui hoje com a gente. Que honra te receber, meu amor. É impressionante como palavras tocam o coração mais do que gestos, né? Vocês me emocionam. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Eu acho, assim, muito importante que nesse momento onde as mulheres estão tentando cada vez mais um lugar ao sol, esse sol se distancia, porque alguns retiram, porque elas não conseguem se levantar porque é inseguro, né? Então, muito obrigada pelo convite. Foi uma recepção maravilhosa, não esperava tanta afetuosidade, né? Isso, acho que até recupera a memória. Ah, que coisa boa, né? É bom demais receber você aqui. A gente sabe que a gente vai ouvir muitas histórias boas, né? E para quem tá ouvindo a gente, que tá ali acompanhando, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória, como que foi entrar nesse mundo da saúde e segurança do trabalhador, né? E principalmente para inspirar as pessoas, porque a vida hoje, em 2024, é muito diferente do que era quando você entrou nesse mundo, né? Então, é importante a gente ver o quanto nós já conquistamos. Mas eu queria saber das tuas conquistas, conhecer um pouquinho da trajetória. Querida, não, sua trajetória, ela acompanha a história da segurança do trabalho, Isso. né? Então, eu sou paraibana, né? Eu nasci num município pequeno, convivi com miséria na área de agricultura, na área de comércio. O trabalhador era o típico trabalhador escravo, né? Não tive problemas financeiros na infância, mas convivi com pessoas com grandes problemas financeiros. E o que eu queria ser era jornalista, para documentar, contar essas coisas para o mundo. Olha esse elemento de surpresa. E tinha na época Jacqueline Kennedy, lembra? Aquela Sim. Nossa, eu seria a Jacqueline Kennedy, meu alter ego. Minha mãe era contra isso, meu pai, os homens eram até hoje, eu acho, um pouco impositivos quanto ao que os filhos devem ser, né? Sim. Mas no Nordeste, mulher boa, na época, era professora, para casar. E eu adorava também dar aula para os bonecos, né? Sim. A lição que eu não decorava, o boneco culpado levava um. Pronto, tem que decorar. Que engraçado. Mas quando eu fui fazer faculdade, mudei de ideia, porque eu tenho um irmão epiléptico, e eu sofria muito, e eu me achava assim, corresponsável pelas crises dele. Cada vez que meu irmão tinha convulsão, era como se ele fosse morrer, e eu não fizesse nada. E eu fazia um tipo de pacto com Deus para ele não morrer naquela convulsão. Isso me dava um certo poder quando a convulsão terminava, e eu quis ser médica, mas para cuidar do meu irmão. Uau, Gente, que história bonita, assim. Então, quando eu ia me inscrever em jornalismo, né? Escondido da minha mãe, escondido da coisa, e mudei de ideia. E mamãe me ajudou quando eu falei medicina. Por fé em Deus e pé na tábua. Minha mãe é aquela paraibana, assim, irreverente do sentir e não no poder falar, mas daquela piscadela
que fala Passava o "Tô com recado. você, somos cúmplices". Então, fiz faculdade de medicina, iniciei na Paraíba, o 6º ano fiz em Pernambuco, voltei e vim para a USP, para o Hospital das Clínicas, para fazer endocrinologia. Porque eu tinha um grande professor de endocrinologia, eu tinha um fascínio por suprarrenal. Como eu gostava de escrever, eu sempre gostei de escrever. Então, imagina eu conviver com gigantes, anões, gordos, magros, todo encantado. E na USP, quando eu fui fazer residência em endocrinologia, o primeiro ano era clínica médica, e na endocrinologia eu vi aquilo mesmo. O mundo encantado das partículas. Gigante, sabe? O cara imenso e eu baixinho. Falei, por que eu não tenho metade desse corpo? Né? Depois o acondroplásico, né? Ótimo. Fui para consultório particular. E no meu consultório, na Itapeva, não chegava um gigante, não chegava um anão, e só chegava gente perto do Natal querendo emagrecer para usar aquele vestido, perto do casamento querendo emagrecer para usar aquele taillé. Eu magrinha, com fome, ouvindo as pessoas querendo emagrecer, e para quê? E eu falava, e o gigante? E o acondroplásico? Então, a medicina clínica da endocrinologia, eu falei, mas aqui é obesidade, né? Paralelamente, tinha um curso de saúde pública, na Faculdade de Saúde Pública, medicina sanitária. E eu não tinha a mínima ideia do que era, mas fui dar umas espiadas, né? E falei, isso é interessante, né? Lidar com comunidade. Quanta coisa eu vou poder fazer que eu não posso fazer dentro de um consultório. Consultório eu lido individualmente, a pessoa e eu. Na saúde pública, quem sabe eu faço algum movimento maior. E foi na época em que teve o secretário Walter Lezer, não sei se vocês conheceram, um ícone. Assim, ele dizia, eu quero colocar sangue quente na secretaria, sangue novo na secretaria. Imagina isso para quem tem 24, 25 anos. Joana d'Arc. E a turma toda acreditando, né? E aí prestamos o concurso, depois que eu terminei o curso, e fui para Caieiras, por opção. Era mais longe, era assim, o social. Eu adorava, eu ia de trem, tomava antes um caldo de cana, comia um pão doce, sabe? Batia papo. Para uns eu não dizia que era médica, para ouvir a história, sabe? Foi maravilhosa aquela época, né? E deu uma sensação de quanto você é agente social de mudança, quando você quer ser. E quando você baixa a cabeça e fala, eu não sou nada, se eu não conseguir ouvir o que essa pessoa tem que me dizer, e se eu não conseguir levar o que essa pessoa me disse para fazer uma transformação social na vida dela, não sou nada. E a gente começa, quando faz saúde pública, a ter um sentimento de grupo, o que é equipe. Não interessa ser médico, não interessa ser advogado, interessa ser gente lidando com gente. Sim. Isso é maravilhoso. Essa questão multiprofissional. Até que se desloca para tanto lugar diferente, para tanto contexto diferente, se não se ajuda, não consegue, não né? se ajuda. Então, a gente, por causa do professor Walter Lezer, assumiu os centros de saúde como diretores. Agora, você imagine os narizes arrebitados, de quem tem 25, 27 anos, sendo diretor de centro de saúde, tirando pessoas mais velhas que estavam ali já habituadas, convivendo com a lei da inércia, com a miopia administrativa. Foi uma revolução. Foi na época do Davi Capistrano, quando ele teve um problema, depois um embate com o Maluf, entrou o Pinote, e de uma canetada acabou com a carreira de sanitarista. Então, sangue novo, que se aquiete. Calma, né? Conclusão. Paralelamente, eu fui fazer medicina do trabalho, era pela Fundacentro, e eu lembro que alguns colegas falaram, medicina do trabalho, nome esquisito, que eu falei, não sei, alguma coisa que dá trabalho deve ser interessante. E foi uma das melhores opções da minha vida. Porque na saúde coletiva, como sanitarista, a gente fazia algumas coisas, mas precisava ter acesso aos vários topos
da pirâmide social, pirâmide política, não era fácil. Sim. Na medicina do trabalho, quando eu comecei a atuar, entrei numa multinacional chamada GTE, era de telefonia. Tinha concorrentes, a Siemens, tinha outro. Mas o que era interessante era assim, aquela pessoa que eu atendia, e na minha época a gente fazia clínica médica dentro da empresa, era Sim. ouvir o trabalhador. Não tinha essa história da gestão e outros médicos abaixo. Assim. Era a gente ouvindo a pessoa, tentando entender o que ela estava sentindo, exatamente com o pensamento que eu tinha da saúde coletiva, para conseguir levar isso para fazer mudanças. Então, não tinha norma nenhuma obrigando nada. Não existia NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Não tinha PGR, não tinha nada. Tinha você, indivíduo, esqueça profissional, mas indivíduo, para resolver questões de indivíduos junto a indivíduos. Que bacana Sem isso. normas. E era muito bom. Por quê? Uma empresa americana, você conversa com um americano, ele não tem ideia do que é um corpo de um brasileiro. Ele imagina que é bem frágil. E o corpo do brasileiro não é frágil, ele se fragiliza pelas condições que dão. Sim. Então, era para você dizer para o RH que aquela condição não era boa, era um pouco difícil, porque o RH é brasileiro. Eu me reportava à alta gestão. Então, o presidente é americano, o diretor que vinha era americano, e não tinha essa barreira, essa trava do RH. Não tinha. Ainda mais porque paraibano, o máximo que a gente sabe de dificuldade é porteira, e porteira a gente sabe que tem aquela tramela e a gente levanta, né? Não tem essas chaves difíceis, né? Então, batia na porta e vamos conversar. E lembro, por exemplo, introduzimos na época o café da manhã em empresas. Não tinha norma nenhuma falando sobre isso. A gente introduzia e não precisava dizer que era para aumentar a produção. Não interessavam esses termos. Tem que melhorar a alimentação. As pessoas vêm com fome, rendem menos, o ambiente de trabalho não é saudável. Então, a terminologia não era de normas regulamentadoras. Sim. A terminologia era humana, era nossa, era sentimental. Era E do que funcionava. gente precisa. Eu fiz uma tolice uma vez, porque consegui feijoada das quartas-feiras e induziram-me que eu pedisse caipirinha para o povo. Foi um pouco desastroso, mas logo superou. Acho que faria sucesso hoje em dia. O quê? Deve ter feito sucesso Na época também. Mas o diretor ao qual a gente se relacionava também era uma pessoa magnânima, até hoje é meu amigo, sabe? Arnaldo, vou pedir licença para dizer seu nome. E ele, uma pessoa muito, muito técnica, mas quando você acertava a tecla para ele entender, estava feito. Então, trabalhar na GTE do Brasil foi maravilhoso. Até hoje temos contato com as pessoas. Depois, trabalhei também em outras empresas. Trabalhei em empresa suíça. É bem interessante isso, porque o americano é mais ou menos aquilo sangue, suor e lágrimas, entre aspas. Né? E o suíço, ele dá o setor de benefícios é ótimo. As pessoas, às vezes, se aposentam na empresa para desgosto dos mais jovens que querem que aquele cara saia para ele virar um chefe. Fica até aposentado. Isso é muito. Então, cada empresa, dependendo da origem dela, a relação médico-paciente é diferente também. É muito interessante. Sim. A cultura é fortíssima. A cultura é fortíssima. Isso é muito bonito. E a gente aprende o seguinte: enquanto aquele trabalhador não olhar para o médico como alguém que tem ouvidos para ouvir, esse médico não vai conseguir quase absolutamente nada com relação à mudança de comportamento desse trabalhador, à mudança de comportamento da outra gestão, porque não tem empatia. Empatia. Sim. Se é para não ter empatia, coloque robô. Sim. Né? Deixa a inteligência artificial atuar agora. Né? Então, foi isso. Na época da GT, depois
trabalhei em outras empresas, trabalhei na indústria farmacêutica, apareceu essa vaga do concurso, essa prova do Ministério do Trabalho, e eu fui. Não tinha a mínima ideia também do que era fiscalização. Até achava que eu, que era acostumada a falar, tarará, ia fazer isso num consultório, ou fiscalizar muito preto. E tinha o consultório ainda de endocrinologia. Eu não larguei a endocrinologia quando fazia medicina do trabalho. Mas eu tinha um conflito muito grande. O meu consultório era na Itapeva, região dos Jardins, e a classe que eu atendia era uma classe diferenciada. Ninguém falava de fome. Sim. Ninguém falava de questão salarial. Pra você ter uma ideia, a consulta nunca foi barata quando é particular, e as pessoas deixavam a mais. E mandavam presentes a mais. Meu marido uma vez falou assim, seus pacientes são homens? Os presentes eram mulheres. Os pacientes, uns eram. Mas nunca ganhei uma camisola de presente. Coisas boas, tão bem-vindas, né? E aí, mas isso foi me dando um certo conflito quando eu ficava vendo essa diferença social, sabe? Daquela pessoa na individualidade, me contando todo o desprazer que ela tinha, apesar de tudo que ela podia ter para ser feliz. Sim. Tinha dinheiro, podia viajar e tal, mas ela não se amava. Ela não, achava que o marido não amava. Ela queria ser magra para ser amada. Uhum. E tem coisa melhor do que ser amada gorda. Eu descobri isso depois da minha idade. Meu Deus, que sensacional. Tem coisa melhor do que essa liberdade de Sim. ame-me pelo que eu sou, Nossa, não me obrigue. Mas que coisa Gente, linda. que demais. Eu amei, Denise, amei. Então, um dia eu falei, eu não vou conseguir conciliar. No consultório, eu tinha que ir de branco impecável. Nunca fui muito de arrumar cabelo, mas eu tinha que me arrumar. E joias. E às vezes eu tinha que sair do consultório para ir para a fábrica e estava com aquele anel que eu tinha usado. Eu lembro de uma senhora, se fosse viva, Maria José. Oh, meu Deus. Engraçado, né? Assim como a gente fica com ruga no rosto, devia ficar com ruga na boca para não chorar, né? Bom, então, eu lembro que ela olhou para o meu anel e falou assim, ai, que bonitinho, doutor, é de ouro, não é? Era de ouro. Eu falei, não, é bijuteria. E comigo trabalhava outra médica, elegantíssima, e que ia com essas coisas de ouro. Eu falei, é de ouro, sim, é como da doutora fulana. Eu falei, e se fosse? Esse é seu. Tem meu anel. Você não tem ideia de como um gesto bobo desse tem uma repercussão para as pessoas a ponto de me darem depois presentes que não eram de ouro. Sim, eu tô vendo a sua emoção e a gente fica emocionado, tô vendo a Fabi também. Quem conhece a realidade, né, a dificuldade, e ouve histórias, e ouve realmente, abre o ouvido e escuta as histórias, tem essa naturalidade em sentir e se emocionar. Então, você está emocionada, você está relembrando fatos que aconteceram e busca na nossa memória, eu, enquanto profissional da área da saúde também, de formação, e também a Fabi, a gente sabe o que você está falando, a gente sente isso, sabe? E ter você aqui hoje contando isso e registrando para ficar para a história, tá na internet, vai ficar para sempre, é muito importante para as novas gerações, né? As novas gerações de médicos e médicos do trabalho também, né? Essa humanização que a gente tem buscado e tem falado tanto, ela também não pode ser automatizada, ela não tem como. Não pode. Edenilza, historicamente, né? Até peço perdão. Historicamente, a Edenilza é a profissional que traz as perguntas que não estão sendo feitas. Então, ela é conhecida por ser a pessoa que fala, não, mas é que as pessoas vêm com fome. Não, mas essa pessoa perdeu alguém, né? Então, Edenilza, se você puder contar pra gente, né? Porque esse seu olhar, ele é despertado desde sempre, né? E isso de você realmente estar lá no consultório, vendo as pessoas, que, claro, tem suas dores, mas você sempre foi mais do povo mesmo. E eu queria saber de onde, né, Carol? Porque, claro, você vem da Paraíba, você viu muita coisa lá, e a gente tira a pessoa do Nordeste, mas não tira o Nordeste da pessoa, né?
Não, e você viu ao longo da sua atuação como médica do trabalho, dentro de indústrias, fazendo sempre esse comparativo e tendo sempre essa discussão interna, né, com o seu consultório, como você contou, e é legal a gente ouvir isso, porque eu sei que isso é a realidade de muitos médicos. Tem muitos médicos que trabalham ainda em seus consultórios de especialidade e também como médicos do trabalho, né? Mas ouvir essas histórias é precioso demais, a gente gosta muito. E eu Quer queria ser deslocada pelo propósito, né? isso. E em que medida essa percepção sua, né, de lidar com gente, te auxiliou no teu trabalho dentro da Auditoria Fiscal do Trabalho? Muito, muito. Porque eu tenho o privilégio de ter feito isso. A medicina na saúde pública, a medicina do trabalho, sabendo o que é processo produtivo, o que é linha de montagem. Sentei em linha de montagem para fazer telefone, na época daquele flip phone. Aham. E assim, era impressionante porque toda empresa quer um lucro. Quem dá esse lucro é a venda do produto. E hoje, o que se fala de ergonomia, que é uma coisa belíssima, a gente não tinha a mínima ideia do que era. Mas quando você entende de gente, você acaba falando alguma coisa que vira depois alguma coisa de fora. Então, o pessoal reclamava porque as meninas tinham tendinite, tendinossinovite, que tem gente que acha que é mentira. Mentira não é. E, então, assim, precisa tantos telefones no final da linha. E as pessoas não aguentavam, porque era uma chave de fenda para apertar aqueles parafusinhos. Não é verdade? E quando passavam no ambulatório médico, elas precisavam estar tomando analgésicos. E você virar gente, ir para um trabalho, para trabalhar com analgesia, para render, alguém tem que entender que isso não é assim. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Aquele telefone não vai sair para falar, ele devia sair para gemer, se tivesse que ser daquele jeito. Então, eu tinha oportunidade porque eu não era cerceada por RH. É isso que eu acho, que as pessoas, no final, possam até falar isso, pelo amor de Deus, quem é de RH, entenda, vá para a linha de produção, ouça o médico do trabalho quando ele disser, é preciso modificar tal coisa, porque é gente que está aqui na linha de produção, independente de que seja fábrica, que seja um escritório, escutem. Então, na época tinha um controller, era uma pessoa que fazia, chefe de controle de qualidade, por exemplo. E quando tem uma pessoa que está com dor, tem uma segunda, esses eventos sentinelas somados, você fala, tem alguma coisa ali. Ou vocês fazem uma greve, comecem a ficar mais lentos ainda, porque parando a produção, alguma coisa vai acontecer. Mas a gente não precisa disso, porque era uma empresa que dava para ouvir, ou a gente vai tentar solucionar isso. E o que eu tive muita sorte é de ser ouvida, porque eu não ficava no ambulatório só. Eu ia lá na área, aí sentei para ver. Olha, apertar um parafuso é gostoso. Fica assim, parece que você está fazendo massinha. O segundo, o terceiro, eu quero nem ver isso. O rapaz do controle de qualidade falou que não tinha o que fazer. Não por maldade, nem por nada, não tinha. Mas tinha, sempre tem o que fazer. Sempre tem. Em pouco tempo, quando foi comentado que a linha de produção podia diminuir, porque o absenteísmo ia aumentando, eles colocaram, eu não sou engenheira, mas automatizaram o sistema, que quando a chave de fenda tocava no parafuso, ele acabou. Sim. Então, por que alguém tem que ter dor no punho? Para se implementar uma solução. Se você pode ter uma solução. E o que seria da gente sem a outra pessoa, que pode ser engenheiro, pode ser segurança, pode ser a outra pessoa, seja lá quem for, se ela entender o idioma da gente, maravilha. A solução, ela só não vem quando a gente fala que não tem o que fazer, é que a gente procurou na própria cachola e parou aí. Então, aqui não tem, mas quando a gente conversa com outras pessoas, quando a gente pesquisa, quando a gente estende, às vezes a gente fala até com uma pessoa que não é tecnicamente da mesma área, você está almoçando comigo, a pessoa fala, eu sei o que dá para fazer. Né? Então, o grande lance, assim, quando a gente pensa em ergonomia nesse cenário, que é a minha disciplina, eu sou ergonomista. Duas ergonomistas. Eu tenho como... Assim, eu diria um valor pessoal com relação à ergonomia, se eu tivesse que escolher uma metodologia da ergonomia, né, que você usa no seu dia a dia,
a que eu tenho a maior preferência e a que eu tive melhores resultados em toda a minha vida foi na ergonomia participativa, onde eu tenho ali a participação direta do trabalhador. Ah, é. Não adianta nada eu, Carol, hoje eu trabalho na indústria automobilística. Eu não sei montar um carro, minha gente. Eu nunca vou saber montar um carro inteiro. Né? E eu tenho pessoas E se experimentar não é a realidade. Não é a realidade. É Mesmo que eu experimentar. coloque a mão, mesmo que eu vá tentar fazer, eu vou ter uma leve percepção das forças aplicadas e tudo. Mas daquela dinâmica ao longo de uma jornada de trabalho, uma semana, um mês, o Uma convívio com os vida. colegas, uma vida, um revezamento, um novo conhecimento, uma nova ferramenta que vem. Toda essa percepção do trabalhador, ela é fundamental para a gente pensar em melhoria. Então, eu me lembro de uma situação específica que a gente... eu lembro de muitas críticas, né? Falando, poxa, mas não tem melhoria ergonômica. Olha quanta melhoria de segurança que foi feito. Por que a ergonomia não traz melhorias? É sempre tão difícil. Só tem aqui, ó, 10 melhorias numa fábrica tão grande. Era uma crítica muito de que a ergonomia era cara, para fazer melhoria era caro, o projeto difícil. Aí eu falei, então tá bom. Então deixa comigo que nós vamos resolver. O que vai ser considerado melhoria? Ah, tudo que modifica no trabalho e que melhora a condição do trabalhador. Eu falei, então deixa comigo. E a gente pulou de 10 melhorias para 1.500 melhorias. Só porque agora eu falei, quem vai escolher as melhorias aqui não sou eu. Vai ser você, querido trabalhador. Agora você tem a oportunidade de pensar na melhoria que você quiser. Você vai pensar algo que melhora o seu trabalho e você me avisa. Aí eu vou lá, olho, melhoria ergonômica. Isso aqui é uma melhoria ergonômica. E ele valida. A ideia foi no primeiro turno, será que vale para o segundo e para o terceiro? Vamos conversar com todo mundo. Pessoal, para vocês melhorou também? Tá validado. Então, quem faz melhoria não sou eu. Ergonomista, estudei. Não, quem faz a melhoria é o trabalhador. Só Então, escala se une, né? só consegue avançar unindo. Então, quando você fala que essa era a sua prática, no passado, enquanto médica do trabalho, que não tinha todas aquelas ferramentas e todos os profissionais envolvidos, mas você precisava garantir alguma alteração, uma modificação, e contava com o apoio das pessoas nesse sentido, é a nossa realidade, é o que a gente busca, e só quer aumentar essa realidade. Aliás, Edenilson, quando você passou no concurso para auditora, para onde você foi? Qual cidade? São Paulo. Para São Paulo Passei mesmo. pra cá. E E aí, como que foi? Aí tive que sair. Quando passei no concurso, eu tive que deixar a empresa. Ah, é. Porque, Então me conta, vai. porque é um esse conflito esse- ético, né? Você não pode trabalhar numa empresa e estar numa área de fiscalização. E se aquela empresa eu tivesse fiscalizado, Sim. eu não teria problemas. Mas é um conflito de interesse que é justificável mas e tive você... que optar, né? E foi uma opção ótima. E, paralelamente, eu era também do INAMPS. Na época, chamava INAMPS. Não, que é antigamente, né? O SUS. O SUS, Os dos INAMPS. trabalhadores. Que era né? outro local onde era sofrimento e gratidão. As pessoas te dão no consultório particular, assim, um casaco, É. uma bolsa, e no INAMPS, paçoca. Uma falava assim, tem aquele bifezinho, como é? Filé, que vende no espetinho. Doutora, tem espetinho lá fora, quer que eu traga para a senhora? Aí a pessoa estava assim, mas é filé miau. E aquele cheiro entrando na narina, e você lá cuidando. Então, o INAMPS Melhor também, na tempero Várzea é do o Carmo, da Várzea do Carmo, eu trabalhei ali, também era uma época maravilhosa, né? Que depois a gente teve que largar para não ter também o tal do conflito, questão de carga horária, né? E quando eu fui para o Ministério do Trabalho, foi muito interessante, porque eu não tinha visão de fiscalização. Mas como eu tive da empresa e passei a fiscalizar empresas muito bem orientadas por Liz Esterrocha, Liz, uma pessoa fantástica e um padrão ético, sabe? Um padrão de humano muito bom. Mário Bonciani, esse querido Mário Bonciani, me deu tanto trabalho, mas é outro ícone, né? Resolutivo, queria que eu... Ele Sempre citado, Mário. porque eu sou paraibana, quando era a situação complicada, o Mário me botou numa fria que até hoje ele comenta. Mas depois aqui a gente quer saber essas histórias, né? De repente ela Mas pode contar. essa fria até hoje, eu com fama de brava e de cócoras escondida para não enfrentar uma situação, né, Mário? Então as pessoas, assim, fui muito bem acolhida e com pessoas que gostavam do que faziam. Eu tive essa sorte. E porque se não fosse, eu tinha saído também do Ministério do Trabalho. Porque a gente tem essa característica, eu acho que a mulher tem isso, né? Se eu não gosto de brincar de boneca,
enfeitada, eu quero uma boneca diferente, me dê a boneca diferente. Eu tenho que ter relação de sintonia com o que eu faço, com o que eu, não é? Com o que eu luto. Então foi ótimo. E essa fiscalização me ensinou o seguinte, um pouco do disfarce da empresa. Porque quando você chega na empresa e se apresenta como fiscal, eu não quero dar boa tarde para o RH. Não quero. Eu quero verificar a condição que gerou aquela denúncia daquele trabalhador. E quando você chega e se apresenta, até a pessoa A demora. deixar você abrir o portão, porque liga e é fiscal, e aquele lugar que tem ruído não vai ter. Tá tocando Começa a Mozart. cenografia, né? Mozart, é um impressionante. Logo eu falo, mas que lugar calmo, né? O paraíso deve ser silencioso assim. E se fosse, não tinha sorteio, não tinha denúncia. problema, as pessoas não denunciavam. E como a gente ia em grupo, eu não fiscalizava sozinha. Até porque, para evitar a tal da corrupção. Sim. Né? Você vai sozinho, aí... Uma vez eu fui, eu lembro que o cara falou, nossa, nova, bonita. Adorei o bonito. Eu não era. Nova e sozinha. E sabe aquele cara tentando dizer que puxar eu não um assunto. precisava fiscalizar? Aham. Saí irritadíssima, voltei com colegas e o cara não disse mais que eu era bonita, não disse nada. E fizemos a fiscalização. Então, a dupla na fiscalização e em grupo, eu acho que ajuda, principalmente a gente que é mulher. Para evitar também que comente. E um colega tinha me dito, Edenilza, não é legal fiscalizar sozinho. Aí ele contou que foi numa empresa, multou. Não multou a empresa, porque fez o termo de notificação, que é a audiência, e que, na saída, uma pessoa perguntou para ele, doutor, quanto foi a negociação? Ele ficou chocado. Falou, não, eu não negocio. E o que acontecia, e passaram para ele, é que depois que tinha uma fiscalização, não se fazia absolutamente nada, e ainda se dizia que tinha dado dinheiro para o fiscal. E o RH... não sei se era o RH da época, pedia esse dinheiro lá para cima. Então, o que a gente tinha medo? De conversar só com o RH, ou só de uma pessoa. Muitas empresas que eu fui, eu fazia reunião com os trabalhadores. Junta, não se diz nome de denunciante, mas se discute o assunto ali, junto com chefias, não é? RH, o chefe da manutenção tem que ouvir. Sim. Sabe? Ele tem que sugerir. E se fosse o senhor fazer aquela troca que Moreno, vocês já leram sobre Moreno, né? Psicodramatista. Moreno falava assim, enquanto você não se coloca do lugar do outro e vice-versa, você não faz nada. Ele criou até um poema, não sei se vocês conhecem, né? E eu arrancarei meus olhos e colocarei nos teus. E arrancarei teus olhos e colocarei nos meus. E assim, eu te verei como tu me vês. E tu me verás como eu te vejo. Ter essa troca de lugar, o chefe da manutenção, ouvindo o que o outro fala e propor, é super interessante, é quase como um psicodrama. Sim. Mas as coisas saem resolvidas. Foi assim que a gente conseguiu muita coisa, com marmoraria, Cirilo de Massa. Então, essa visão do Ministério do Trabalho, esse poder, atuar em grupo, sozinha não se faz nada. Na verdade, você tem que ter equipe. As pessoas se prontificam porque não tem hora. Tem fiscalização que tem que ser sair 4 horas da manhã para ir para o interior, para o trabalho infantil. Mas essa parte é gostosa. E a visão que eu tive da empresa, quando fui, eu, Edenilza, médica do trabalho da empresa, quando eu fui Edenilza, auditora fiscal do Ministério do Trabalho, eu sabia que eu iria encontrar muitas Edenilzas, mas ia encontrar muitas não Edenilzas por medo. E não era culpa delas, às vezes. Sim. Era pela pressão, pelo medo de perder o emprego. Então, eu queria tanto que essas pessoas pensassem que emprego a gente arranja e consciência perdida a gente não recupera quando a gente se baixa muito. Isso é fundamental. Sim. Oh, minha querida. Edenilza, nós temos 2 quadros no nosso programa e um deles acho que você vai ter dificuldade para selecionar. Porque é o quadro Conta Pra Gente. Você já deixou nossas anteninhas, né, abertas aqui para o que foi que mais você fez com ED para ela olhar para a câmera e falar, Mário, não induzindo e também não precisa selecionar uma só. Eu vou chamar agora o quadro
Conta pra gente. É a do Mário, eu não conto. Porque o Mário, quando a gente liga para ele e diz, Mário Bonciani, eu vou te contar um segredo, ele fala, não, pelo amor de Deus, que eu te seguro. E como ele foi envelhecendo, você pode contar com tranquilidade, não é, Mário, o segredo, porque ele não lembra de quem contou. Como ele troca os nomes, aí se disserem que foi você, você fala, eu não fui. Então, o Mário, se ele for entrevistado, ele conta. Mas eu tenho alguns arrependimentos quando eu fui ousada. E eu acho que meu sobrenome devia ser Ousada. Conta pra nós, conta pra gente. Tive vários, mas, por exemplo, um deles, eu estava no Ministério do Trabalho e houve uma denúncia, uma reportagem no Fantástico, sobre as viúvas de uma cidade do Espírito Santo, onde tinha marmoraria, exploração de mármore. E não tinha quem convencesse aquelas pessoas que aquela condição da extração de mármore estava causando mortes. Uma cidade tinha as viúvas, Quaraci, se eu não me lembro o nome da cidade. E nós pedimos, na época, que o grupo da cidade, do Espírito Santo, fosse fazer a fiscalização. Mas quando você é da região, você fica muito exposto quando faz uma fiscalização. Seus filhos estudam na escola dos outros, esposas, é muito risco. E as pessoas te intimidam dando um tiro na janela, você não vai perder a vida em função disso. Aí nós nos deslocamos de Brasília para evitar que as pessoas da cidade se expusessem. Eu era magra na época. Acho que engordei por estresse pós-traumático. E quando nós fomos, as pessoas, a extração de mármore era de um lado, aquelas montanhas do outro, e dinamitavam, quando dinamitavam do lado de cá, esqueciam que estava do lado de lá. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim. E, de repente, aquelas pedras, e você sem a mínima ideia de onde se proteger. Eu fiquei embaixo de um caminhão. Esse explosivo em pedreira. Explosivo. Como? Como não há uma contenção? Combina, né? Depois, a outra coisa... Nem avisam, né? Não avisam. E a outra coisa é que aqueles caminhões, eles colocam aqueles blocos de mármore em números, amarram como que... E sem nenhuma proteção, sem nenhuma vistoria daquele caminhão. E aquilo descendo e caindo. Então, estava justificado aquele número de mortes. Foi um trabalho muito interessante. Foi perigoso, aquele barulho, aquelas bombas. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Podia estar tomando um caldo de cana na Paraíba. Mas foi maravilhoso pelo seguinte... Isso foi feito depois contato com outros ministérios. Entrou uma figura grande, Mário Parreiras, né, para a ANR, sobre marmorarias, né, para cuidar disso. Mário Parreiras é ícone. Para quem não conhece, vale a pena conhecer como profissional, como amigo, uma figura engraçadíssima e que faz. Então, eu me arrependi, achei que não ia voltar, eu podia ser morta, porque as ameaças depois foram grandes. E a turma deu conta. Outro foi quando teve problema de trabalho infantil. Tinha trabalho infantil em Alagoas. Eu não me lembro se ainda já tinha sido criado o grupo de trabalho infantil. Acho que foi depois, que é uma turma... O Ministério do Trabalho tem isso. As pessoas, elas se entendem. Elas vão se formando, vão se juntando e criam aquela ação. Mas nessa época que eu fui... brava, né? Falei, vou resolver. E eu lembro que quando eu cheguei na delegacia, tinha que fazer um pronunciamento, até então tudo bem. Quando tinha que ir para a tal da fazenda, em Alagoas, e eu acho que como paraibana, eu acho que eu fiquei com medo de Alagoas. Um coordenador do lado disse, nós vamos de helicóptero, a senhora vai de helicóptero para a fazenda. Eu tenho medo de avião até hoje. De movimentação, que não seja com meus pés, eu só gosto do jumento. Eu posso ter um certo controle. E aí eu falei, eu não quero ir de helicóptero. Aí ele falou, não, o helicóptero de fulano de tal. O helicóptero não era do governo, do patrão. Eu falei, você vai no helicóptero? Ele falou, não. Eu falei, eu não ando sozinha. Ele falou, não, a senhora vai com... Gente... Me passou pela cabeça toda a cena do helicóptero, o cara me mostrando a beleza dos mares de Alagoas e em que parte do mar eu ia cair.
Falei, o que eu estou fazendo aqui? Não fui sozinha, fui com um cara, fui com quem disse que eu ia, né? E quando chegou no local, também tem que fazer palestra, né? E crianças, né? E eu falei, eu não vou ser brava aqui, porque eu vim de helicóptero, mas posso ficar com os restos mortais aqui e nunca mais me acharem, né? E aí fiz um discurso assim, mas um discurso tão educado, tão sereno, da beleza da agricultura, da beleza de tudo, e tentando comover o pessoal da região sobre a beleza da criança. A beleza da criança tem Ser marcas criança. de dor, Sim. a beleza do sorriso da criança. E foi um resultado também interessante, porque eu consegui sobreviver. E resolveram essa questão. Então, tem algumas... Esse final eu não esperava. Tem essas questões que a gente se arrepende porque está no lugar, mas depois dá graças a Deus porque esteve no lugar. E uma das vezes eu não era, aí foi em São Paulo, eu lembro que eu fui numa gráfica. Então, fui numa fábrica lá que tinha denúncia, dessa eu fui sozinha. E quando entrei, o dono não estava, não tinha gerente, não tinha ninguém. E eu comecei a conversar com os trabalhadores e assim, esqueci que eu tenho 1 metro e pouco, né? Devo ser anã na Suécia. E esqueci, comecei, isso é um absurdo. Isso aqui vai ter que ser interditado. E quanto mais brava eu ficava, mais um senhor alto fazia assim. Parecia um gênio daquela hora. E eu falava, não é? Pode? Aí o cara falou assim, vai interditar? Como é isso? Eu falei, a gente fecha. O dono deixa de ganhar dinheiro, para entender o que é não ter dinheiro do bolso. Esqueci onde estava e com quem estava, que era eu e Deus de braços cruzados esperando a minha reação. Aí o cara falou assim, eu sou o dono. Olhei para o cara, é? Ele falou, peixe, me prejudique. Eu fiquei com vergonha se meu pai me visse naquela hora ou minha mãe, porque eu afinei. Eu falei, não, na verdade não sou eu que quero mostrar. Eu estou aqui porque me daram. Sabe essas coisas que as pessoas se defendem? Não, quem roubou o meu queijo? Não É que fui também se posicionar e depois não tá lá para contar a história também não adianta muita Você tem que coisa. saber o que você está Aí fazendo. eu falei, e é muito sofrido, né? O senhor ser dono dessa empresa. E por sorte, como eu sempre gostei de conversar e contava um negócio, inverteu um pouco e o cara começou a passar o sofrimento dele, que era real. E aí você cai nessa realidade, fala assim, até que ponto o poder da caneta, esse poder, esse querer, eu posso tudo, não é uma vaidade exagerada e uma moquice também de ouvir aquele cara que também abriu a empresa, que tem Com todas gastos, as dificuldades. sabe? Então, eu comecei também a querer ouvir o outro lado. Sim. E o cara tem razão. Ele ia Até fechar quando pra não quê? é óbvio o vilão, né? Não quando é, é mas óbvio. que eu acho que é um papel também da fiscalização tentar fazer, não apaziguar e não passar pano, não jogar, né? Mas é um pouco Mas catalisador. Mas é A importante fiscalização não balização. pode ser... A fiscalização ela não pode ser só emocional. Sim, Ela não pode ter contexto político, sim. sabe? E ser assim, eu mando, eu posso. Porque poder da caneta, a caneta tem poder. Mas deixa desgosto, a coisa não é bem feita. Quando eu consigo modificar um ambiente de uma empresa, por conversar, por me fazer entender, esse resultado meu é muito perene, melhor né? do que chegar e falar, é porque eu quero. Mas eu quero por quê? Sim. Isso não transforma. Isso Só não vai tra- deixar a pessoa mais profissional em esconder as coisas da gente. É, Né? é A verdade. pior coisa, a coisa que deixa mais triste quando eu vejo em grupos médicos é quando assim, o fiscal disse que está errado e tal. Mas o fiscal disse que está errado e tal, mas o fiscal tem que dizer por que está errado. Porque se eu encontro um problema, eu tenho que dizer o X desse problema. Sim. Então, uma coisa que o Ministério do Trabalho ensina para quem quer aprender é dialogue. Dialogue, converse. Porque imposição dá resultado pouco duradouro e não resolutivo. Você cumprir uma coisa para não ser punido, Sim. para quem tem dinheiro, paga. Né? Sim. Se você disser, fecha a empresa, eu vou atuar e fecha. O cara fecha.
E daí? Aqueles trabalhadores todos perdem emprego. Então, esse poder de negociar, de fazer o que o Moreno falou no psicodrama, troca de lugar. Patrão, quais são as suas razões, na sua interpretação, para fazer isso? Trabalhador, quais são as suas razões para não gostar disso? E se trocar? Sim. O que pode resultar dessa conversa? Então, é um tipo de ser catalisador. Sim. Porque eu acho que a falência maior da inspeção do trabalho, meus colegas auditores que eu amo, mas a falência maior da inspeção do trabalho é quando um auditor do fiscal acha que não tem dever nenhum de explicar nada, porque ele pode autuar, e sem se preocupar com a repercussão daquele ato depois. E o que mais enaltece a fiscalização do trabalho é um auditor fiscal do trabalho entender que naquele local onde ele está, existem duas pessoas, uma mandando, outra tendo que fazer, outra gerenciando, mas ele ali tendo grande poder de fazer esse elo de comunicação e fazer uma transformação sensacional da empresa. Auditoria fiscal não é sinônimo de intolerância. Auditoria fiscal tem que ser sinônimo de conhecimento técnico, estudar, capacidade de ter empatia, de discutir, porque resolutividade é o resultado disso, de saber aonde eu estou, com quem estou e o que eu posso fazer de melhor nessa situação para melhorar esse local, esse município, para melhorar o mundo. Que excelente, que discurso bonito. E, aliás, eu falo isso com muito orgulho, porque se eu abrir o concurso agora, né? Se eu fosse mais, eu ia fazer de novo. Porque é lindo a auditoria fiscal, principalmente por quem faz com amor. E nós temos colegas, assim, maravilhosos, que se dedicaram, os atuais, conheço fiscais novos, fico encantada, né? E o que me deixa triste é quando às vezes alguém coloca um auditor fiscal, AF. A FT é a Auditoria Fiscal do Trabalho. Esse AFF, que vem em seguida, porque o auditor... Nossa, eu não conhecia essa, né? É mesmo, olha e às vezes por isso, porque não foi bem entendido. Porque o auditor conversa, se explica, não é uma coisa, não. Outra coisa que atrapalha, às vezes, é a interferência política, né? Sim, também. Então, demais. Nas cidades menores, porque o prefeito, e eu acho o seguinte, quando você vai fiscalizar, você tem que se despir. Política com medicina, política com engenharia, política lá. Sim. Lá. Na hora que eu entro no lugar para fazer o meu papel, eu tenho que entrar como indivíduo, com o que eu estudei, com o que eu sei e com a minha intenção de resolver aquilo da melhor maneira. Quanto menos eu prejudicar pessoas, melhor. Porque o que é bom é o que melhora para todo mundo. Sim, com certeza. E Ede, você é essa mulher extraordinária que está aqui nesse podcast. Elas, né? Está lá na raiz da auditoria fiscal, da medicina do trabalho, uma pessoa tão conhecida. Pode falar, Carol. Não, eu queria saber, agora já entrando no nosso outro quadro, tá? É isso. A gente tá indo... Quer uma aguinha? Calma aí que nós vamos já verificar. Calma aí. Não, mas se não tiver... Não, a gente vai já ver. A seca do Nordeste que ensinou a esperar. Mas assim, o que nós que a gente... temos uma pessoa incrível para colocar a aguinha. Passa aqui. O que a gente já está indo para o final, né? Obrigada. E depois de ouvir esse seu discurso, que você finalizou, você amarrou todas as suas ideias muito bem amarradas e bem embasadas, das quais eu concordo, assim, plenamente. A gente vai encerrando aqui o programa com esse quadro, que é o Ela Me Inspira. Eu preciso saber quem te inspirou a ser essa mulher que você é hoje, porque o que você trouxe pra gente aqui é muito precioso. A tua emoção, o teu carinho na matéria, na disciplina que você, ao longo de toda a sua vida, você dedicou com muita sabedoria, com muito carinho, com muito esforço. Eu queria saber quem foi essa mulher que inspirou a Edenilza. Então, mamãe. É isso que eu queria que você falasse pra gente. Conta um pouquinho dessa pessoa que te inspirou. Vamos chamar a vinhetinha para falar de mamãe. Mamãe partiu há 2 anos.
partiu entre aspas, fechou a mala e deixou todas as roupas comigo. Deixou todas as lembranças, deixou todos os ensinamentos. Quer dizer, mamãe partiu para uma viagem que daqui a pouco eu vou. Oh, meu Deus, Denilson, é difícil quando a gente fala da... A gente já falou aqui em outras ocasiões, né? Mas mamãe é uma nordestina assim, que para ela, você tem que olhar para o problema e falar assim, por enquanto, eu sou capaz de modificar esse problema. Mamãe era professora primária, me alfabetizou. Eu lembro, menina, olhando aquela cartilha que tinha uma uva, eu nunca tinha visto uma uva, para mim era bola de gude. E como é difícil você falar uva, e a gente era assim, uva, uva, mas bola de gude no Nordeste é bila, então é assim, uva, bila, beadá, deodó, bozó. Então você vive numa realidade, desde criança, que a figura é uma, a imagem é outra e a pronúncia é outra. Né? É. E aí você começa a se alfabetizar de um modo difícil, mas aprende. Depois mamãe tinha essa capacidade de resiliência incrível. Tipo assim, achate e volte. Não tente brigar de repente. Agradeço muito a minha mãe por tudo. Todas as vezes que eu falava, mamãe, eu estou com depressão. Ela falava, coma pimenta. Ela já vinha com a solução, coma pimenta. Mamãe, eu vou deixar esse emprego. Você não vai prejudicar algumas pessoas se você deixar disso. Então, mamãe tinha um olhar coletivo muito grande. Né? Isso foi fundamental. Essa mulher guerreira, sabe? Quando eu tinha que ir para Brasília, casada, com 2 filhos, meu marido tinha uma situação financeira boa, não precisava ir, nem queria que eu fosse. Meus filhos, na fase de 16 anos, falei com a mamãe falou assim, o que você vai fazer lá? É diferente do que você faz aqui? Eu falei, acho que sim, mamãe, porque é Brasil. Falei, vá. Tá? Porque se seu casamento tiver base, ele não se acaba. Agora, se você não for, e você falou que é Brasil, quem vai melhorar o que você talvez possa fazer? E eu fui, e mamãe me comprou um sapatinho de ouro, um brinquinho de sapatinho pequenininho. Eu falei, para quê, mamãe? Para você sempre se lembrar que você pode andar. Então, eram coisas assim, bonitinhas, e aquele apoio, aquela afetividade, aquele modo de olhar severa quanto necessária. Me inspirou muito, me ensinava a escrever, e todo dia eu tinha que fazer uma redação, você acredita? Acredito. Aí uma vez, a professora mandou eu fazer uma redação sobre a seca do Nordeste, e eu estava cansada de ver seca do Nordeste. E eu lia muito, desde pequeno. Aí eu escrevi sobre o oásis. Nunca vi um oásis, até hoje. Mas achei tão bonito de escrever aquilo do Nordeste. Escrevi uma cidade da Paraíba, onde tinha um oásis, água que ninguém morria. E aí mamãe leu, e mamãe riu, falou assim, mas é Denilson? Não, é Cabrita, mamãe me chamava de Cabrita, Cabritinha. Mas Cabritinha, você não falou nada da seca do Nordeste. Eu falei, chega, mamãe. Chega, mamãe. Vai o oásis. Nossa, a professora adorou aquela história do oásis. Depois, outros escritos, eu falava em tanta gente com nomes que eu inventava de catalepsia, nem sabia direito o que era. E aí a minha professora falava, você vai ser escritora. Eu falei, você é da Academia Brasileira de Letras. E quando Raquel de Queiroz assumiu, eu falei, ela é a primeira ou sou a segunda? Nunca vou chegar lá. Mas então essa mulher maravilhosa é minha mãe, mas quando eu falo da minha mãe incorporou todas as Marias, que era Maria Elisa. Minha mãe incorporou todas as mulheres sofridas, que tinham maridos autoritários, que quando chegasse uma visita tinha que rir, se via o cafezinho, mas não era aquilo que ela estava sentindo. Mamãe incorporou as Marias sofridas, que perdiam filhos porque abortavam. Mamãe incorporou mulheres traídas e mulheres mal amadas, e às vezes até excessivamente amadas por outros homens. Então, mamãe é a representação maior da mulher que não é do Nordeste, que não é do Sudeste, da mulher de qualquer lugar do mundo, onde, apesar de dizer que está avançando, que está subindo, falta muito degrau ainda para que a gente consiga dizer que todas as mulheres estão muito bem. Eu, particularmente, agradeço muito por ser mulher. A gente comentou aqui anteriormente que eu não tive problemas de empregos,
E por ser mulher, primeiro que emprego público, a gente ganha igual. E pode se posicionar igual. E nas empresas privadas, eu tinha essa sorte de encontrar homens que entendiam que tinham mães, que entendiam que tinham irmãs. Então, foi muito fácil. Eu sou muito grata a isso, mas eu também queria deixar recado para quem olha para a mulher só como aquela definição de que a mulher é um bicho de cabelos longos, né? Já viu aquela definição? Como se as mulheres realmente não tivessem raciocínio. Vocês não sabem o que estão perdendo. Edi, que prazer ter tido você aqui. Acho que para fechar, em uma das suas últimas entrevistas para a revista Proteção, você trouxe uma fala que a proteção, de uma forma muito bela, trouxe destaque. Enquanto eu tiver força, eu continuo. Então, para você que é essa força, deixe uma fala para quem está assistindo a gente. Enquanto eu falei isso numa fase de muito otimismo, cai um pouco, mas eu adoro a bipolaridade de sentimentos na medicina do trabalho. Eu acho que todo médico, médica, todo profissional tem que ter sentimento bipolar, porque a realidade te faz baixar. Mas aí você pensa assim, o que é isso? Essa não é a minha essência, eu não estou num caixão. Eu me aposento agora, no dia 22 de junho, do Estado de São Paulo, onde eu coordeno a fiscalização no Estado de São Paulo, normas, procedimentos do Departamento de Perícia Médica do Estado de São Paulo. Estamos saindo, mas hoje tive reunião com Marcelo Puciglione, uma figura maravilhosa também, e outros colegas, fazendo um projeto de revisão de insalubridade, porque a insalubridade no Estado é diferente, por ser público, da CLT. E eu tinha jurado que eu não entrava em mais nenhum projeto, que eu vou me aposentar, e que eu sou vó, e que eu sou mãe, e eu sou igual a bêbada nas minhas juras. Minto como meus queridos obesozinhos daquela época. Juro. E no dia seguinte, eu estou acordada no computador e fazendo. E com sorte de ter esse monte de gente que também jura e não cumpre. Então, eu vou continuar, me aposento do Estado, continuo na Associação Paulista de Medicina do Trabalho, com uma turma maravilhosa, fazendo coisas. Estou na revista Proteção, graças a Deus. Pretendo contribuir um pouco mais, porque eu vou ter mais tempo. Gosto muito Eu sou da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho, do CRM, onde os conflitos são enormes, mas tem soluções. Então, tudo que eu disse que ia parar, eu vou ter que dizer, esqueça. Eu falei num momento que eu não mantenho, porque não existe o tempo no calendário de dizer pare. Data de idade, o etarismo é uma coisa tão boba, né? Então, a gente para quando o relógio biológico para. Sim. Porque no dia que eu me levantar e não tiver vontade de trocar o pijama para fazer alguma coisa, a morte vai me ver. E se tem uma coisa que eu não quero que me veja e se lembre de mim, é a morte. Então, se eu acordo e estou com dor, eu falo, imagina, já passou. Morte vai ficando tão atenta para os velhos, você não tem ideia. Começa a mandar aqueles sinaizinhos para ver gripe, para ser o primeiro sintoma da sua morte. Então, gripe, mas não se deite, sabe? Lamente para todo mundo quando você estiver doente, porque tem um monte de amigo lhe socorrendo, porque gemer sozinho é chato. Adoecer sem ninguém para ouvir é chato. Então, realmente, enquanto eu estiver viva, estou resistindo. Adoro continuar nessa área que já não é de medicina do trabalho, é a área da humanidade, né? A gente vai ficando velho em medicina do trabalho e não fala mais de medicina do trabalho, fala de sociologia. Sim. Né? Você falou de ergonomia, me encantou, estou doida para ler agora alguma coisa. Porque a curiosidade, ela não envelhece. Sim. Ela não envelhece. A vontade de estar fazendo alguma coisa, ela não passa. Ela pode se modificar. Eu não tenho mais os reflexos de antes. Posso não ter a capacidade de correr de antes. Mas a vontade, ela não diminui.
À vontade. E, por sorte, vão nos dando mãos que amparam. Eu cheguei, tinha um abraço tão gostoso dessa menina. Sério. Eu falei, eu devia ter vindo antes. Pão de queijo. Eu devia ter vindo. O Alexandre, desse tamanho. Nossa, quando você recebe um abraço de uma pessoa, você se sente envolvido por um urso. Né? Então, você, a Regina, esse calor humano que a vida te dá, independentemente da sua idade, não tem preço. Não tem preço. Valeu a pena. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço muitíssimo, né, Fabi? Que conversa boa. Não tem nem o que falar depois dessa fala dela, mas eu acho que a gente fica por aqui, né, Fabi? Faça aí as nossas despedidas. Isso. Bom, acredito que vocês, como nós, devem estar extremamente tocados. Tudo que a gente pensa a respeito de nunca parar, acordar cada dia melhor, transformar a vida das pessoas. Vem com essa mulher incrível, Edenilza, deixando elas na proteção maior que qualquer coisa. Por favor, deixa seu comentário, até se a gente te citou no vídeo, deixa aí seu comentário, sua homenagem, seu carinho para essa grande mulher. E a gente volta na próxima quinta-feira, meio-dia, nesse programa que tá pegando nosso coração e deixando ele virar ouro a cada semana que passa, com pessoas extraordinárias como a Edenilza, mas ela aqui ganhou nosso coração de um jeito que já tava, mas agora tá demais. Até a próxima quinta, meio-dia, no Elas na Proteção. Tchau, tchau.